Aloha, gente linda e maravilhosa! Estamos aqui para mais um vídeo e hoje é o melhor dia das nossas vidas. Eu estava estudando aqui e eu vi bastante coisa interessante sobre a frequência da vergonha, da tabela do Dr. David Hawkins. E é pensando assim, com essa vibração lá em cima, é que a gente consegue chegar na vibração da alegria, como nós já batemos esses dois últimos vídeos, da frequência energética. E hoje eu tive um insight. Eu resolvi bater uma por uma, porque eu percebi que muitas coisas estão ali enraizadas e a gente não percebe. Então nós vamos tirá-las, uma por uma, tá? E você vai estar comigo e a gente vai conseguir limpar, para que a gente consiga se manter na alegria, no amor, aonde a gente começa a manifestar tudo, tá bom? Então vamos lá. Se você não está inscrita, aproveita e já inscreve, já deixa o seu like, o seu joinha. Nós vamos falar que isso, até a maneira como eu fiz esse canal, é muito importante nessa escala. E eu vou mostrar para vocês. Bom, vamos lá. Hoje eu quero bater sobre a vergonha. É a última, a mais baixa. Aqui o Dr. Hawkins diz que ela é mais perto da morte. Nossa, né? Por quê? Porque na morte você não manifesta nada. Simples assim, né? A vergonha, ela é um dos maiores bloqueios da vida do ser humano. Na hora que ele quer enfrentar problemas ou na hora que ele quer se desenvolver. Olha só, ela é a que mais pega. Ela tá lá atrás, no meio das crenças, tá? E ela vem junto com medo, por isso ela é bem forte. Ela vem com auto-julgamento, sabe? Quando você julga os outros e quando você julga a si mesmo. Ela tá junto com a vergonha. Que vergonha! Você já sentiu isso? Já, né? Todo mundo já sentiu. Mas nós vamos começar a entender que a vergonha não nos ajuda em nada nesse processo de evolução, nesse processo de atingir, de manifestar coisas boas, de cocriação. A vergonha só nos atrapalha. Então, vamos tirar de lado e vamos entender o porquê que a vergonha nos bloqueia tanto, né? Nós estamos com 600 inscritos desde dezembro. Esse canal é novo e eu estou muito feliz com o crescimento dele. E ele está se tornando a coisa mais importante na minha vida. Eu estou aqui estudando para aprender para mim, mas eu também estou passando para alguém que também, como eu, quer manifestar a vida dos sonhos. E eu já tenho conseguido algumas coisas que é o que está me levando a continuar. Porque quando você começa a manifestar, você tem razões para acreditar que isso realmente acontece. E a fórmula é essa: simplesmente estar na vibração da alegria, do amor lá em cima, tá? Vibração no amor, na alegria, na paz. Na iluminação eu nem falo tanto, que eu, na minha opinião, quem está na iluminação não está encarnado, né? Ele já está tão iluminado que ele já está lá do ladinho de Deus, está comandando as coisas, olhando para baixo assim, falando, opa, né? Eu já cheguei, tá? Então vamos lá. Você já viu alguém que tem vergonha por um elogio? Vergonha de ser elogiado? Por que será? Porque ela tem medo das expectativas em cima dela. Será que eu vou corresponder? E agora? Tem gente que, se pensar, eu quero dinheiro, mas se ela receber o dinheiro, ela não sabe nem o que fazer com ele. E ela tem vergonha de não saber o que fazer com o próprio dinheiro. Ela tem que tomar decisões e ela tem vergonha de não saber como tomar as decisões, né? Vergonha por estar com uma espinha no rosto. Eu já vi teenagers aí, adolescentes, que para elas acabou o mundo se aparece uma espinha no rosto. Mas isso é uma causa natural, né? Isso faz parte da vida. E por que tanta vergonha assim, não é? Por que você tem que ser o rosto de porcelana? Por que você tem que ter a cara de um bebê, né? Você não precisa? Isso, cada um tem a sua beleza, cada um tem a sua. Nós perdemos a identidade. Com tanta regra, com tanta coisa que foi imposta à nossa cabeça desde pequeno, nós não sabemos quem somos.
nós não sabemos por que agimos dessa maneira. Então, acho que entendendo essas maneiras e separando as crenças do que é real, você vai começar a deixá-las de lado, se desconectar das crenças, porque elas não vão mais fazer sentido para você, tá? Então, vergonha da gordurinha localizada, vergonha da nossa família, vergonha de nós mesmos, vergonha alheia pelo que o outro fez. Sabe aquela mãe que tem vergonha quando o filho fez uma brincadeira de criança lá e se sujou ou tal? Ela tem vergonha porque ela quer ser perfeita. Por que será que as pessoas querem ser tão perfeitas? Não é? E criança é perfeito? Criança é livre, criança é um ser único, é maravilhoso, né? Faz arte mesmo. Vergonha de assumir nossas decisões, vergonha de assumir as decisões. Por quê? Porque tem medo de não cumprir a expectativa. Vergonha de voltar atrás em uma decisão. Aí é feio. Eu não posso voltar atrás. Eu terminei com o fulano, mas eu amo ele, mas eu não posso voltar atrás, porque o que vão falar de mim? O que será que vão falar de você? E por que isso é tão importante? O outro não existe. É você que toma as rédeas da sua vida. É você que faz com ela o que você quiser. Vergonha dos nossos pensamentos bizarros que achamos que só nós temos. Todo mundo tem pensamento doido, mas nós temos vergonha de admitir. Vergonha, porque isso não é normal, ou isso talvez seja feio. Se eu falar, a sociedade vai me recriminar, né? Vergonha de sentir vergonha, né? Afinal, por que sentimos tanta vergonha? Bom, para entender isso, precisamos beber da fonte da vergonha, que é a resistência à realidade. A vergonha é o medo de não ser aceito pelos outros, de errar, se expor ao ridículo, falhar, decepcionar os outros, não atender às expectativas dos outros ou de si mesma. Peraí, quando eu abri esse canal, olha só, isso bate com o de hoje, né? Chegamos a 600 inscritos. Mas quando eu abri o canal, eu vou contar uma coisa para vocês. Eu não tinha ideia de como seria. Não que eu não soubesse abrir o canal, eu sabia. Eu já tinha 2 canais, o de artes e o Vem Comigo de Orlando. Mas primeiro, eu não tinha certeza de que isso ia dar certo. A minha ideia no começo era estudar, colocar para fora uma necessidade que estava dentro de mim de, se aquilo estava me ajudando, eu queria ajudar outro. E sem ter como se diz, como os meus outros 2 canais estavam devagar, porque eu tinha feito a configuração dele errada. Eu não sabia o que era nicho, eu não sabia o que era SEO, eu não sabia o que era hashtag. Sabe, eu abri na pandemia e quase como, não era uma brincadeira, tinha o fundamento de dar certo, tá? E deu, do seu jeito, deu. Só que o Aloha era uma coisa mais, eu tinha que me expor mais, né? Eu tinha que mostrar conhecimento. E como é um canal novo, eu assistindo vídeos de outras pessoas que estavam fazendo canais e eles ensinavam como se posta um canal, como faz isso, como faz aquilo, e eu estava seguindo, né, para mim poder fazer a minha configuração direitinho nesse nicho do Aloha, do autoconhecimento. E aí tinha muitos falavam assim: existe um botão na configuração que não mostra os inscritos do canal. Aí eu falei, ué, por quê, né? E aí eles falavam, por quê? Quando é um canal novo, as pessoas não dão credibilidade. Então elas não se inscrevem, porque tem tantos outros canais enormes, tem tantos outros canais, né, com 100 mil, 200 mil inscritos, né? Então, que, olha só, já estavam incluindo na cabeça de quem estava criando o canal
que era melhor não mostrar quantos inscritos tem, que era vergonhoso. Mas como é que você vai começar um canal se não é num nível orgânico, de crescimento natural e orgânico? Como é que você vai esconder quantos inscritos você tem? Já na primeira etapa, já me veio essa vergonha de não ter inscritos. Cheguei à conclusão que é o seguinte, 50 pessoas pode não ser nada em termos de inscritos, mas 50 pessoas te ouvindo, 50 pessoas deixando as coisas que estão fazendo para ouvir o que você está dizendo, é muita coisa. 600 é muito mais. Então, eu só tenho gratidão, porque eu comecei do zero, tá? Nesse canal, e isso foi uma barreira para mim, porque toda hora eu ia lá olhar, um inscrito, 2 inscritos, logicamente começa por pessoas que você conhece, né? Bom, o negócio é que eu estou muito feliz por esse canal estar desenvolvendo como tá. Mas o que eu quero dizer para vocês é que tudo faz parte de um processo. E o processo é muito importante, porque lá naquele comecinho que a coisa, que tudo começou, entende? Então faz parte de uma evolução. Naquela época eu tinha muito menos liberdade e como se diz, eu tinha muito mais vergonha de começar a aparecer. Eu tinha medo de errar, eu tinha medo de gaguejar, mas eu sou um pouco gaga. E às vezes eu tropeço mesmo. Minha mãe era gaga, entende? Minha mãe ela fica, tem hora que ela vai falar o nome de uma filha, ela fala 2, 3 para chegar no seu, entendeu? É Jane, Raquel e Dilo, tem hora que e Samantha, minha filha, né, que ela às vezes ela começa, ela fala Jane, entendeu? Foge, ela é normal dela. E eu também tenho esse problema. Mas tudo bem, é o que eu sou hoje. E é isso que está valendo. Eu estou dando muito valor ao meu progresso nesse canal, tá? Estou muito emocionada de ter tanta gente escutando o que eu falo, o que eu aprendo, e a minha intenção é que a gente cresça juntas, tá? É que eu consiga, de alguma maneira, ajudar vocês a entender ou entender com vocês. Isso é muito importante. Isso é muito revelador. Então, aloha para vocês. E vamos lá. Ok, medo de não ser aceito, tá. Então, o que é a vergonha, né? A vergonha é atrelada às crenças. Todos os seres humanos possuem sistemas de crenças próprios e coletivos. Esse sistema não são a realidade, mas os pontos de vista julgamentalistas e emocionais sobre elas. Suas opiniões posicionalidades diferentes e distantes do que realmente é ou foi. São retratos da realidade extraídos de um ângulo que não considera e percebe os outros ângulos. Tá, então o que é isso aqui? Bom, eu conheço uma pessoa que ela ama dançar, mas pelo ponto de vista da mãe dela, a mãe dela dizia para ela não dançar, porque a mãe dela, na cabecinha dela, achava que a mulher, quando dançava, ela se expunha, ela se oferecia. Então, ela colocou isso na cabeça da filha. E isso foi um problema para a filha, porque aquilo estava tão forte na cabeça dela que ela poderia até dançar, mas se a mãe estivesse presente, ela não dançava. Quando ela já estava moça, grande já, adulta, tá? Então, até hoje, quando a mãe está presente numa festa, numa reunião e tem música, ela não consegue dançar, porque ela acha que a mãe vai julgar. E se a mãe julga, é sinal que ela está, de alguma maneira, não correspondendo ao que a mãe ensinou para ela. É triste, né? Porque tanto para a mãe quanto para a filha, não é? E por aí vai, filhos que seguiram profissões pela recomendação dos pais e não, sabe, passam anos numa faculdade
e não conseguem se libertar desta vergonha de assumir o que realmente ela queria ser. Elas tentam corresponder à expectativa dos pais, ou da família, ou da esposa, e não queriam ser aquilo. Tá? Então, a vergonha é a resistência à realidade. E aqui também fala que a vergonha é uma mentira bem contada, que você acreditou. Lá atrás, nas crenças, tudo que você escutou que se você fizesse seria feio, não condizia com os padrões da sociedade, e às vezes coisas simples que tiram a nossa naturalidade. E muitas vezes você não para pensar o porquê que aquilo está lá. Se aquilo realmente faz sentido. É só isso que você precisa fazer. Você tem que pensar, será que isso faz sentido? Eu estou numa carreira assim, assim, assado, porque eu quero corresponder aos padrões que a sociedade me impôs. Eu tenho vergonha de voltar atrás e falar, não, não é isso que eu queria, não. Eu já tive esse problema. Quando eu comecei a fazer os meus quadros, as minhas peças de resina, eu tinha vergonha de dizer não para as pessoas que eu cortava cabelo quando eu era cabeleireira. Sabe, como ninguém está fadado a fazer só uma coisa. As pessoas têm o livre-arbítrio de seguirem caminhos novos, de seguirem ideias novas. Você não é obrigado a ficar, entende? E tudo é o processo que você tem que passar para chegar onde você está. Então é um processo evolutivo e está tudo bem. Agora, se você consegue se livrar desta vergonha e assumir o que você realmente é e quer fazer, o que vai acontecer é que você vai entender que quando aparece essa vergonha, a única coisa que você tem que fazer é fazer o Ho'oponopono e pedir perdão para essa vergonha. Por quê? Sinto muito, por favor, me perdoa. E seja grata, porque estas coisas que estão surgindo como problemas, que você tem essa vergonha ou esse medo de não conseguir resolver, é justamente esses são os passos que você tem que dar para subir a sua frequência. Porque se você tem que desconectar dessas coisas para que você avance. Então você tem que curar esse sentimento dentro de você para que você evolua e comece a manifestar. Tá? O que significa aceitar a realidade? Aceitar a realidade é entender que tudo ao nosso redor convergiu para que aquela determinada situação ocorresse por algum motivo. Às vezes, não entendida a partir das nossas percepções limitadas dos 5 sentidos e da interpretação da mente. Partindo do princípio de que se aconteceu é porque tinha que ter acontecido, nos livramos do peso do erro intencional ou por incapacidade. Então, quando você aceita, ok, eu tenho medo, então eu vou fazer o Ho'oponopono e vou curar ele. Porque eu só tive esse medo para que ele me mostrasse agora, no autoconhecimento, de que eu estou preparada para deixá-lo ir. Eu estou preparada para seguir o meu caminho e não ficar parada com medo dele. E o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que tudo o que aconteceu foi para que eu chegasse nessa conclusão e eu curar essa vergonha, esse medo, para poder ir para outra frequência. Tudo está bem como está. Gratidão por eu ter essa oportunidade de limpar. Gratidão porque agora eu estou vendo o que é que está me atrapalhando a chegar lá. Gratidão porque agora eu tenho consciência disso. E quando você não tem consciência, ok, você vai ficar quebrando a cabeça, até chegar a hora. Não, eu tenho medo de me dar bem.
Eu tenho medo de avançar e não satisfazer a expectativa. Eu tenho medo de ir para a próxima etapa. Tá tudo bem. E quando você chega nesse medo, agora você identificou esse medo, é fazer o Ho'oponopono para ele direto e reto até curar. Porque você se conscientizou de que ele é uma mentira. O medo, essa vergonha, é uma mentira que você alimentou a vida inteira. E você não precisa dela. Você é um ser lindo, um ser puro, e você está carregando uma vergonha que veio lá dos seus pais, que veio lá dos seus avós, que veio de uma outra época, que não existia o conhecimento. Ninguém sabia que era errado. Todo mundo vem seguindo o mesmo padrão, porque acreditam que esse seja o melhor jeito. E você vai se desconectar disso para que você eleve a sua frequência. E quando você manifestar, quando você conseguir fazer as suas coisas, você vai ensinar o caminho das pedras para eles também. E eles vão entender, porque eles estão vendo a sua evolução. Tá? Não tenha vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar, com a beleza de ser um eterno aprendiz. Viu? Se negamos a realidade, caímos em vergonha. E presos nesse sentimento denso, nada acontece. Não há aprendizado. Você se paralisa. Então a experiência perde sua essência e um conhecimento semelhante terá de surgir novamente. Só assim será possível despertar o nosso potencial de aprendizado que foi negligenciado na experiência anterior. Ó, se você perder essa oportunidade, vai ter outra, mas você já poderia ter se livrado disso. Mas tudo é o começo. É o meu começo desse canal lá atrás. Cheio de medos, cheio de... Será que vão me achar feia? Será que eu vou conseguir falar o que eu quero? Será que a minha gagueira, de repente, vai atrapalhar? Será que eu vou corresponder a expectativas? E quando me fizerem a primeira pergunta e eu não souber responder, me der um branco? Medo? Tudo isso é medo. E a gente vai curando, enfrentando. Eu poderia ter parado de fazer esse canal, mas eu continuei. E hoje eu estou muito mais solta, muito mais segura, muito mais firme e com mais certeza de que o que eu estou falando é verdade porque eu estou vivendo isso na minha vida. Entende? E eu vejo gente que faz acontecer também. Então, qual é a diferença de quem faz acontecer e quem não faz? É o processo do aprendizado. Só isso. O inteligente e o burro. Não! Todos somos o mesmo. Temos o mesmo potencial. Só que nós temos uma quantidade de crenças maiores ou menores. Entende? Tem gente que vê e entende e já consegue pegar. Tem outros que, não, mas peraí, é aquela resistência. Não, mas eu penso assim, então eu estou errada, mas eu não acho que eu estou errada. E fica brigando, resistindo. Entende? Então, uma hora, mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. Porque se você já tomou o caminho do conhecimento, você sabe que tem alguma coisa errada. Se as coisas não estão certas, não estão dando certo, é porque algo está sendo feito de errado. Então, o que nós vamos fazer? Retroceder, dar o passo para trás e começar de novo, de uma maneira diferente, para que tenha resultados diferentes, né? Então, vamos lá, é errando que se aprende. Isso é parte do conhecimento, isso é parte da autoajuda, isso é parte do autoconhecimento. Entende? Não existe uma pessoa que está lá em cima que já não passou por muitos tropeços. Ninguém, pum, chegou lá e pá, conseguiu. Ninguém. Tudo é uma parte de uma evolução. E nós estamos no caminho. Estamos no caminho certo. Então, vamos lá. 10 passos práticos para vencer a vergonha. Vamos lá, 10 passos práticos. Primeiro, separa o fato de como acreditamos que deveria ter ocorrido, nossa expectativa. Fica neutro. Peraí, não está acontecendo
porque eu estou fazendo alguma coisa errada, né? Então tá, separa o fato de como acreditamos que deveria ter ocorrido. Tira aquele pé firme de falar, não, mas eu tô certa. Dá o ar à dúvida, né? O que eu estou fazendo de errado? O que é que eu estou fazendo de errado que não está dando certo? Né? Para uns dá, para mim não dá, por quê? Porque alguma coisa eu estou fazendo errado. Identificar o sentimento da vergonha e suas falsas justificativas e emocionalidades que tentarão te convencer de que se envergonhar é o correto. Ah, mas eu fui ensinada assim, minha mãe me ensinou assim. E na escola, meus amigos também, para mim pertencer àquele grupo, eu tinha que dizer que estava tudo certo, senão eles iam me deixar de fora. Entende? Você quer pertencer a algum grupo, você quer pertencer a um ninho, né? O ser humano é que nem índio, né? Ele gosta de viver em tribos. Então, a casa dele, a família, os amigos são uma tribo. E às vezes você até identifica coisas que são falados errados, que são pensamentos negativos naquele grupo, mas você tem medo de não pertencer a lugar nenhum mais. Então você continua se apegando, você não discorda, porque você quer pertencer, quer se identificar, né? E tá tudo bem. Na hora que você perceber que para evoluir você vai ter que se desconectar um pouco dessas coisas, você começa a ter uma visão diferente da vida, uma visão diferente de como você tem que ser. Aquilo não era bem assim como te contaram, aquela história não era bem assim. Tem uma coisinha diferente aí. Aceitar a realidade que ela é agora. Aconteceu? Aconteceu. E vamos tentar de novo. Não tem vergonha, não tem medo. Se não deu certo, é porque alguma coisa fez errado. Dá um passo para trás, revisa a coisa de novo, tenta de novo que vai dar certo. E se não der, continua de novo. Porque todas as pessoas que conseguiram chegar a algum lugar, elas erraram, elas tiveram que fazer esse processo. Reconhecer que você está errado não tem nada de mal. Não é vergonhoso errar. Errar faz parte do processo, do aprendizado. Lembra quando você estava na escola e você passava uma conta lá na lousa, lá, quadro negro, né? Passava uma conta que você não sabia resolver. E aí? Você olhava de lado, colava da coleguinha porque não queria passar pela vergonha de ganhar um zero, né? Mas você não resolvia aquela questão. Você tinha vergonha de dizer que não sabia. Ou preguiça de não estudar. Então, esse caminho não era um dos melhores. Mas todo mundo fez. Não ser tirano consigo mesmo e se dar bronca por sentir vergonha, mas entender que é apenas a natureza do ego humano a aceitar também essa natureza, sendo gentil com você mesmo. Senão, pode surgir a vergonha de sentir vergonha. Olha só, ser tirano com você mesmo. Eu já vi pessoas que falam, mas eu sou muito burra, mas eu sou muito idiota. Não, faz parte. Não deu certo agora, é normal. Até você conseguir fazer certo. E você vai tentar. E muitas vezes a vergonha, já notou que a vergonha faz você desistir. Muita gente deixou de tentar pela vergonha de dizer, mas você está tentando de novo. Lembra das pessoas que faziam vestibular antigamente? Eu conheci uns, quando meu pai passou em Direito, eu lembro que ele tinha um amigo que tinha feito 9 vezes o vestibular. E aí ele passou. E ele estava tão feliz. E naquela época existiam os trotes, né? Da faculdade, quando você passava, você tinha que sair careca na rua, sabe? Você passava por tudo. Mas o engraçado, que rasparam a cabeça do meu pai, ele tomou bebida lá, ele passou mal e tal. É muito assim, agressivo, né? Que eram os trotes antigamente. Porém, era assim, era uma maneira que eles entendiam, tipo assim, eu tô tão feliz que eu ganhei que nada mais me importa, entende?
Tinha uns ali que falavam, olha, se raspar meu cabelo, ele cresce de novo, o importante é que eu passei. Era uma maneira meio agressiva, né, de comemorar, porém eu lembro que meu pai falou isso em casa, eu tô tão feliz que eu tô fazendo, cumprindo, realizando o meu sonho de passar em direito, que não me importa se eu vou ficar careca 2 semanas, aí 3 semanas até nascer o cabelo de novo. Olha só como é que é a coisa, né? Observe e consegue identificar aonde está essa vergonha, né? Para que você consiga detectar ela o mais rápido possível. E aí você cura. Refletir sobre o aprendizado obtidos com a situação e agradecer pela oportunidade de perceber o absurdo de querer rejeitar a realidade, transformando a falsa percepção em aceitação verdadeira. Entende? Refletir sobre os aprendizados obtidos, tudo que se aprendeu no processo, né? E agradecer a oportunidade de poder tentar de novo e de perceber o absurdo que era a maneira como você estava pensando. Porque nada mais é do que tenta de novo e vai conseguir. Se essa opção não for possível, apenas realize o processo do perdão acima mentalmente e continue rendendo os sentimentos de vergonha que irão surgir e tentar te seduzir até que a situação se acalme ou passe. Aceite a si a realidade como são, em todos os momentos, sem exceção, dando o seu melhor para evoluir o suficiente a cada dia alinhado aos princípios da moralidade. Tá, você vai perceber, tratar. Se você não conseguir perceber, pede perdão. Perdão por eu sentir essa vergonha. Eu não quero mais sentir ela. Ela está me atrapalhando e eu não quero mais. Então eu me desconecto dela, tá? Como consequência, consequências positivas. Sobre perdão, empatia, espiritualidade e autoconhecimento também podem ajudar a entendermos, a nos aprofundarmos na nossa natureza. Como consequência positiva, podemos nos aceitar cada dia mais para que nós nos tornamos pessoas e seres melhores. Gostaram? Então, já tá um videozinho bem longo, mas é isso aí. Daqui para frente, vamos tentar perceber onde está essa vergonha. Tudo que você sentir que não tá legal, você tá se sentindo empurrada a fazer alguma coisa que você não quer, por quê? Porque tem medo, porque tem a vergonha. Então vamos tirar isso. Faça o Ho'oponopono para a vergonha, porque essa vergonha, fazendo esse estudo hoje, eu senti ela em mim também, porque eu tive essa vergonha quando eu abri o canal, quando eu comecei a aparecer, essas expectativas, esse medo do que o outro vai pensar, do que os meus amigos vão pensar. Eu faço arte, de repente eu estou falando sobre autoconhecimento. Só que eu não mostrava para as pessoas que eu gostava desse tema. Às vezes eu conversava só com quem já fazia, entende? Aí eu me identificava e eu queria conversar mais com essas pessoas. Mas eu camuflava para as minhas amigas que não tem nada a ver, que só falavam em arte, só falavam em roupa, sapato, vender quadro, coisa. Eu nunca falei, eu não falava. Elas sabem agora do canal, entende? Eu tinha vergonha de não corresponder ao que elas esperavam de mim. O que elas vão falar? Por que para mim era tão importante a opinião delas? Eu sou eu, elas são elas. E se elas não entendem o que eu faço, né? É isso aí. Antes de terminar o vídeo, eu quero responder aqui uma seguidora, Regiane Chagas. Ela está falando sobre o vídeo lá de como atrair o amor, que eu acho que tem uns 3 para trás, né? Mas como eu comecei a fazer os vídeos da frequência, então eu não respondi, eu vi o comentário, mas o vídeo não era de amor, acabou não entrando o assunto. Mas vamos lá. À noite eu digo, sim, universo, fulano de tal me pediu em casamento, e eu imagino ele na minha frente me pedindo em casamento.
sentir, entregar e agradecer para o universo. Estou fazendo rejeição abençoada, me perdoe. Eu te amo, sou grata. E também amor não correspondido, abençoado, sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grata. Então o vídeo de hoje sobre a vergonha, que vem com medo, também serve para você, Regiane, porque você vê como esse sentimento de amor não correspondido também é uma expectativa de que alguma coisa está errada com você, né? Porque não está dando certo. Então faz esse Ho'oponopono para você e faz a visualização de você com ele. Mas cura em você esse medo de rejeição, tá? Esse medo de não ser correspondida. E cura em você, porque você também vai curar nele, tá? Então, Regiane, você continua fazendo Ho'oponopono para esse medo de não corresponder, não ser correspondida, de não estar à altura dele, alguma coisa que ele não está te percebendo, entendeu? Porque tudo é energia. E quando ele estiver na mesma energia sua, entendeu? Às vezes você está vibrando baixo. E se estiver na energia da vergonha e ele não estiver, ele não está te vendo. Então você tem que elevar. Então você faz as autossugestões para você, que você é linda, que você é maravilhosa, que você é merecedora. Faz o Ho'oponopono para limpar essa vergonha, esse medo em você e faz as visualizações também de vocês juntos e felizes, entendeu? E pedido em casamento. Faz as visualizações de você de vestido de noiva, de você de anel, faz as visualizações aí do que é o casamento para você, tá bom? Então, não deixa de fazer as visualizações e também eleva a frequência, porque se ele não estiver na mesma frequência, não vai dar. Então, você tem que limpar em você essas crenças para que você melhore a frequência, aí dá. Aí vocês têm que se encontrar na mesma, porque semelhante atrai semelhante. Às vezes, quando as coisas estão batendo muito diferente, é porque um deles está numa frequência diferente, tá? Então, sai dessa vergonha aí, sai desse medo de não ser correspondida, de não ser pedido, se sentindo o patinho feio porque não foi pedido em casamento, nada disso. Tira, isso é crença. Começa a pensar legal, começa a vibrar, começa a... Cuida de você também, cuida de você, tá? Porque quem não se ama, não ama ninguém, tá? Essa coisa de eu amo mais ele do que a mim mesmo tá errado. Você tem que se amar você primeiro, para depois amar o outro, tá bom? Então, me conta aí se deu certo. Beijo! Então, aloha para vocês e eu amo cada uma de vocês, tá bom? Beijo!